Número 28. Tudo é o semeador que saiu pelas ruas a semear Cristo. O problema de ajuntamento de corpos físicos num lugar. Não buscam a palavra, mas as criaturas para satisfazer suas necessidades físicas. Aumento de facções e disputas por espaço físico. Algo que não é acessível ou agradável a todos. Como se a salvação eterna fosse limitada a algo material ou inconstante. Tentação à carne, representada pelo plano de Balaão contra Israel rumo à sua herança. Mudança de função. Ao invés de anunciar a prova por toda a vida, fica preso sem prova nenhuma na pregação errada. Aceitar Jesus é somente entender as Escrituras para ter provas do céu e do inferno, para alertar os outros de graça nas ruas. Mas ir para uma religião que se diz de Jesus Cristo é entrar dentro da barriga da serpente que come pó todos os dias. Tira totalmente o foco divino de alertar o mundo, para se fechar num grupo inimigo, parede de separação. Alertar que esses ajuntamentos são as legiões visíveis arrastadas para o lago do fogo. Algo que agrada aos investidores da fé corruptível. Porque necessita de construções e materiais para rituais. Necessidade de excluir e de não falar mais com a pessoa, o que é totalmente fora do propósito das Escrituras para a nova aliança. Ajuntamentos sem conhecimento, prova e certeza de nada, só gera escândalo. Ajuntamento na terra nunca vai ser perfeito. Por isso tem que evangelizar sozinho em qualquer lugar possível para ser perfeito, como Cristo ordenou. E isso não precisa nem mandar. É automático. Para quem teve a prova de tudo pelo entendimento vai alertar os outros de graça, por toda a vida. Aqui está bem claro que a igreja do Novo Testamento, ainda vos digo mais, se dois de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18 e 19 a 20. O livro de Atos é um período de interseção entre a lei de sombras de Moisés e a lei de realidades de Cristo. Tudo o que aconteceu antes da destruição do templo em 70 naquela região nos serve como parábola nas Escrituras eternas. Porque no nosso tempo dos gentios, depois da destruição do templo, só nos resta a parábola do semeador que saiu a semear, sem grandes grupos e agregações públicas, nem muito menos suas arrecadações e distribuições de coisas abomináveis corruptíveis. A comunhão é na concordância da decifração do mistério da palavra, e não nas coisas materiais, de dividir tudo igual para todos. Quem titubeia na convicção desta verdade é porque não passou no teste mental de Cristo, não entendeu os seus mistérios para o tocar ressuscitado, como Tomé. Na palavra sagrada está escrito que a lei é perfeita. A lei não é os 10 mandamentos. A lei é a palavra, é Jesus Cristo. A lei ordena sermos perfeitos. Então a lei é sermos Jesus Cristo. É sermos deuses. Por isso também está escrito na palavra que somos deuses. Se a palavra é perfeita, então nada é perfeito fora dela. Quando Deus viu que tudo era o perfeito, é porque tudo era Ele. Não tem lugar para imperfeito. Não tem lugar para pior, ou para perdedor. O perfeito tem a prova de tudo, e consegue provar tudo pela sua sabedoria. O imperfeito só se prova a si mesmo. O imperfeito não tem a ideia de tudo, mas se fecha na bolha da sua própria conjectura, opinião, comunhão com a serpente, com a carne limitada na morte. A sua visão só funciona na luz. Para o perfeito só tem a luz, mas para o imperfeito tudo é trevas, incerto e mau. O imperfeito é triste, suicida, e se engana que é feliz porque só confia em si mesmo. O eu dele é o mundo que consegue ver, por isso confia no mortal. O imperfeito cai num abismo sem chão. Para o perfeito tudo satisfaz ele, e o nada nunca satisfaz. O imperfeito está satisfeito com o nada, por isso vive como se fosse um nada, seguindo a tradição do mundo, esta realidade mortal. O palpável não comunica, por isso passará. Mas o imaginário nunca passará, e a imagem que cada um cria para adorá-la eternamente. O imaginário é real porque a palavra lhe deu vida. A palavra é a lei que cada um escolhe para seguir. Da dualidade da vida ninguém pode fugir. Tem que escolher um ou outro lado. Então seja a palavra eterna, e não o mundo passageiro. Quem é a palavra pratica as obras de quem é eterno com o Cristo ressuscitado, com o Cristo sem mamon. Quem não é vai praticar as obras do príncipe desse mundo, obras materiais em nome da palavra.
da sua particular interpretação. A obra de Cristo é ter a prova de tudo pelas figuras da palavra para provar aos outros, como esses escritos. Mas a obra do mundo é conhecer e experimentar este mundo. Uma obra é feita com o raciocínio, mas a outra é feita com o corpo. A rivalidade da igreja mercenária com o mundo é uma rivalidade normal do mundo. Como dois políticos que brigam pelo poder, eles estão brigando pelo poder material de espaço deste mundo. Não tem nada a ver com nascer da prova da palavra e ser uma pessoa de outra natureza do mundo, que teve a prova do mundo invisível dos mortos, pelo entendimento dos mistérios das Escrituras Sagradas, e por isso passa a anunciar Cristo de graça, fora das religiões materialistas. É a desavença entre Barrabás e o governo de Roma. Alguém diz que se vê Deus restaurar o corpo amputado vai crer, mas ele não sabe o que fala, porque mesmo se vê, vai acreditar em prodígios de demônios, porque não tem cérebro para crer pelo mistério das figuras da palavra, que é a maior prova. Só tem a verdadeira fé para pregar de graça nas ruas, e não ser enganado por prodígios de demônios nas religiões. Quem conheceu Jesus sem Mamon nos mistérios das figuras da palavra, e por isso tem discernimento para saber se o que vem do mundo dos mortos, onde estão os vivos eternos, é coisa da vida ou da morte eterna. O dinheiro em si não é maldição, foi uma criação para facilitar as trocas, mas a busca da riqueza é maldição, é a causa de toda a desgraça na terra. O Deus Mamon dinheiro confronta diretamente com Jesus Cristo da vida eterna, porque o rico não entra no céu, por causa de sua servidão à riqueza, que nunca vai se sujeitar a pregar Jesus Cristo de graça nas ruas. Saber administrar os seus recursos materiais para não passar necessidades físicas é uma coisa boa, mas buscar riqueza já entra na maldição. Vi um vídeo, 6 hábitos de pobre, e como eliminá-los, em que ensinava a administrar o dinheiro para não ficar necessitado, o que é muito útil para quem esbanja até passar fome. Mas no final ele se apoiava nessa prudência para fazer apologias à riqueza, e justificar os ricos, os quais vão ser condenados por não temerem a Deus. Idolatram os ricos como se eles fossem responsáveis por toda a tecnologia que temos hoje, mas não veem que são eles que são os maiores responsáveis pelas guerras, doenças e fome. A sujeição dos pobres aos ricos é vista como uma caridade dos ricos aos pobres. Mas quem não se sujeitar a anunciar Cristo sem a riqueza, pelas ruas do mundo, vai pagar caro pela sua vida de ídolo, depois da morte, no lago de fogo descrito no Apocalipse. Esses vídeos não têm a precisão do discernimento para separar as coisas, administração, riqueza e justiça, que parecem iguais, pois são cegos do conhecimento de Cristo. Eles querem o domínio do homem para dominar, e não temem o domínio de Deus pela prova das figuras da lei eterna, revelada ao homem. Por isso toda a desgraça na terra, da qual os ricos são os principais responsáveis. Fazer caridade, ou dar emprego aos pobres não é ajudar os pobres, mas é dividir toda a sua riqueza com os pobres, e passar a pregar de graça pelas ruas o Cristo sem mamon das religiões. É melhor ser independente no mato do que ser dependente de outro homem na cidade. É muito descaso e exploração com a pessoa. A fé dos falsos profetas é baseada em prodígios de demônios, por isso fazem a obra por dinheiro, como um mágico ou feiticeiro. A fé do homem de Deus é baseada no conhecimento das figuras da palavra, por isso tem discernimento para pregar de graça nas ruas, o que é fazer por fé, ao contrário de fazer por dinheiro, e não ser enganado por demônios. A caridade dos falsos profetas não dá vida eterna, e enriquece o bolso dos ricos, porque dão com uma mão para lucrar com outra, pois a sua caridade é estratégia de marketing, e o que dão não é deles, mas ajuntamento de bens dos pobres. A caridade do homem de Deus é prova da vida eterna pura, pela decifração dos mistérios das figuras, que provam Deus com lógica e razão, sem a emoção da mágica de demônios diante dos olhos, que cura a alma do engano e solidão, e dá saúde para trabalhar, e nunca mais necessitar pedir, ou sustentar falsa religião pelo resto da vida, pois agora ele passa a sustentar a vida eterna na terra, com a palavra correta de Cristo, sem a mão leprosa do mamon. Quem pensa que o sem dinheiro não faz nada, e que a obra de Deus precisa de dinheiro, está cometendo uma maior afronta àquele que disse que sem ele nada podemos fazer.
Isso é bem representado na tipologia de Uzá, 2 Samuel 6, que foi fulminado por tentar proteger a arca de queda, que também representa aquele que toca em dinheiro na nova aliança eterna, com o pretexto de ajudar a obra de Deus. Este mundo é nada, a vida eterna, a palavra, é tudo. O dinheiro compra o nada, mas a palavra correta de Cristo compra o tudo, a vida eterna, que já é esta palavra. Com Cristo podemos tudo, que é ter a prova pelo entendimento da vida, e salvar o mundo até o fim da vida com essa prova racional, clamando pelas ruas, sabedoria. Mas com Mamon não podemos nada, que é criar instituições e enganar o mundo para encher a nossa barriga e ego, com uma fé emocional das vistas, baseada em prodígios de demônios, para nos lançarmos no lago de fogo com eles, com uma caridade vazia de conhecimento. Deus não usa mais o método de prodígios ou curas para provar que é mais poderoso do que o falso Deus, como a serpente da vara de Arão tragou as varas dos magos do Egito, como a oração de Elias foi mais poderosa, lambendo o altar com fogo, contra os 450 profetas de Baal, mas usa a prova da figura de linguagem da palavra, que discerne os poderes antes de prová-los. Os anjos caídos têm tanto poderes sobre a terra quanto Deus. Até porque Deus respeita a vontade do homem. A diferença é que suas religiões são sustentadas por dinheiro, e não pelo discernimento correto da palavra. É por isso que falso Jesus faz coisas parecidas das falsas religiões espalhadas pelo mundo, porque são tudo poderes das trevas enganando, interessados em criar falsas religiões, falsas igrejas, representadas pelos altares de Baal. O recurso de linguagem de figura da palavra é uma prova completa e perfeita do além, porque dá discernimento do invisível. Além da prova, dá um tato e uma visão, tudo para não se enganar no escuro. A fé é firmada em fenômenos sobrenaturais, curas no corpo, manifestações de demônios, ou dons espirituais. É uma fé emocional, sem discernimento, sem luz, como quem só tem o tato, e não tem visão. O subconsciente conclui, sem a pessoa perceber, que os fenômenos sobrenaturais são apenas fenômenos naturais, que a ciência ainda não descobriu, por isso chega até pensar que todo o poder está no próprio corpo dela, e continua no engano da incredulidade confundida com fé. A fé produzida pelo entendimento dos mistérios das figuras da palavra é uma fé viva, que produz frutos, os quais nada mais são que fazer a pessoa pregar de graça, em todo tempo e lugar, independente do poder do dinheiro, porque nesta obra, o dinheiro, e a religião institucional, é uma morte contagiosa. Essa fé de demônio é tão danada que faz a pessoa aceitar tudo quanto é doutrina errada, como a que já está salva, ou que não existe lago de fogo, ou que vai reencarnar, ou que o Deus da Bíblia é um Deus inventado para arrecadar, incompreensível, ou que a obra de anunciar a vida eterna precisa de dinheiro, ou que o amor gerado do corpo é o maior, ou que existem extraterrestres físicos, vindos de um planeta semelhante ao nosso, ou que o Deus de Moisés não é Jesus, e é maligno, porque manda matar, ou que a ideia de castigo eterno é inconcebível, e por aí vai, sendo enganados pelos espíritos caídos, e pela sua própria mentalidade fértil, por causa do medo de ser torturado no corpo. Saiba de uma coisa, se tem alguém pensando em abrir igreja, para ganhar uns trocados, os demônios caídos pensam a mesma coisa, porque eles adoram ficar dentro da igreja, se manifestando e enganando as pessoas, que pensam estar sendo libertas. Tudo isso porque os incautos não meditam direito em Jesus. A prova que estão recebendo mais 7 demônios é que passam a dar dinheiro ao pastor, pois quem dá dinheiro é escravo, mas quem dá essa verdade é eterno. As religiões e as igrejas que nós vemos hoje em dia nada mais fazem do que ensinar as pessoas a servirem ao dinheiro, ou seja, a fazerem tudo por dinheiro. As pessoas estão ficando cada vez mais materialistas, se devorando por terrenos, empregos e comida, por causa das heresias religiosas. Por isso as atrocidades não acabam, e cada vez mais aumenta o ódio e a revolta reprimida. E eles são tão idólatras, que passam apavorados dessa verdade, mais do que do próprio Satanás, que na cabeça deles estão expulsando em nome de Jesus. Mas quem conhece a verdade, nunca vai ficar rico, nem mesmo para fazer caridades da injustiça, e vai ter repúdio do espírito de pidão,
que pensa em se sustentar com o pedido da língua e o esticar da mão, constrangendo com a moral demoníaca do Deus caridade, ou do dízimo. Por isso esse liberto nunca vai precisar viver pedindo dinheiro a ninguém, como as religiões do diabo fazem. Por isso também Cristo, por meio de Davi, disse que nunca viu um justo mendigar o pão, nem a sua descendência ficar sem trabalho. Mas os falsos profetas, injustos, mendigam tanto no sentido espiritual, de ter um pouco de conhecimento eterno para sua conversa mole ficar mais convincente, quanto no sentido material mesmo, de ficar rico em nome da religião. Quem é liberto busca saúde para trabalhar com as mãos, e nunca ficar rico, pois quem não se contentar com o suficiente, será lançado no lago de fogo depois da morte. Aquele que vive buscando riquezas, e por isso nunca tem tempo para buscar essa verdade e alertar os outros, é como aquele que encheu seus celeiros, mas na mesma noite a sua alma foi pedida, e estava vazia. Na hora que for evangelizar, focar nestes 3 pontos básicos. Uma palavra, dizer que ela está numa linguagem de sonho, que os pastores e os ateus não entendem. A prova que não entendem é que não temem a Deus, pois estão buscando riquezas e fama. Estão cometendo o mesmo pecado de Satã, que é a ambição, o desejo de ser adorado no lugar de Deus. Fama e o dinheiro. Isso representa a ambição e o desejo de adoração pertencente só a Deus. 2. Dizer que quem entende as Escrituras, não vai pegar dinheiro da religião. Toda religião humana que pede dinheiro, está sendo enganada pelos espíritos, que são os anjos caídos que se rebelaram do céu com Satanás. A terça parte, são invisíveis, e inspiram todas as religiões, fazendo até sinais, curas, e fazendo as pessoas pagarem aquilo com dinheiro. Mas a religião de Cristo não se envolve com este mundo material. Isso foi no passado, antes da ressurreição, antes da destruição do templo lá em Israel, quando tinha rituais. Depois disso não tem ritual algum, nem construção de templos. A religião Cristo consiste só em entender as Escrituras e anunciar Jesus pela prova desse entendimento. Dessa forma, sem arrecadações e sem construções materiais, o interesse dos demônios é arrastar as pessoas para o lago do fogo, criando religiões que pregam errado a palavra de Deus. Quem pensa em abrir igreja para encher a barriga é cobra que come pó e se arrasta pela barriga. Está inspirado por demônios, para abrir mais divisões ainda, aumentando a força da divisão de Satã. 3. Dizer que a pessoa tem que escapar do lago de fogo, mas para isso ela deve se interessar pela palavra Cristo para alertar os outros no mundo, pois só entendendo o enigma da vida e alertando o mundo é o caminho para a salvação. Mas quem vai para as religiões fazer rituais e obedecer o que os pastores impõem, está sendo enganado pelo espírito da serpente e arrastado para o lago de fogo, bem claro no Apocalipse. Então é crucial para o ser racional se interessar pelas Escrituras e as ensinar pelo entendimento correto. Quem tem esse entendimento tem a prova de tudo, do antes e do depois desse mundo, do céu e do inferno, do que vai vir depois da morte, porque a nossa vida é eterna. Depois que a gente nasce a gente não morre, e não tem reencarnação. A nossa única chance é essa vida. Depois que morre não tem mais chance. É o lago de fogo para quem não acreditou em Jesus. Veja como é importante acreditar em Jesus. Para isso fomos criados, feitos racionais. Recapitulando. 1. Focar no entendimento da linguagem figurada de sonhos da palavra. 2. Dizer que quem entende não pega dinheiro nem blasfema de Deus. 3. Para escapar do lago de fogo tem que entender e compartilhar de graça, se interessar pelo sagrado das Escrituras, e admoestar de graça. Isso sim é ser fiel até o fim, pois com Deus ou sem Deus você é eterno, a sua consciência é real, e a vida não perde para a morte. Deus criou uma coisa fundamental, a mente humana, o raciocínio. Toda pessoa saudável mentalmente tem perfeitas condições de entender os enigmas da palavra de Deus. E esse entendimento é a prova. Então, ninguém tem desculpas que não existiram provas de Deus. Ninguém pode no juízo final dizer que não aceitou Jesus porque não teve prova nenhuma de Deus, porque a prova está no entendimento correto dos enigmas dos mistérios da Escritura Sagrada. Quem não entende é porque não quis entender, porque todos têm capacidade de entender, mas se não entende, é porque se enganou com a aparência, com a tentação,
A sedução da fruta. Foi atraído pela visão dos olhos, da carne. A idolatria ao visível e ao dinheiro é tanta, que cega o entendimento de que aceitar Jesus não é envolver religião com materialismo, com dinheiro, com arrecadações e distribuições de coisas materiais, pois aquele que disse para não ajuntar na terra, é contra isso, pois é construir o reino material de Satã, contra o reino do conhecimento da prova, daquilo que prova tudo. A palavra é a caixa preta, é a prova de tudo o que aconteceu e o que vai acontecer, porque todas as suas figuras vêm se cumprindo ao longo dos séculos. As festas antigas em Israel, além de sonhos famosos, profetizam o futuro. No decorrer desses 7.000 anos aqui na terra, aquelas festas também são os sinais dos tempos de que Jesus fala, marcados por elas, e muitas outras provas enigmáticas que provam ser Deus entrando em contato. Então ninguém vai ter desculpa que não teve prova para crer. A pessoa se engana que não tem prova, porque o coração dele é enganoso, confiando no homem, na aparência da visão, na fruta proibida, que seduz, que atrai, pela mágica, com curas, maravilhas de demônios. Depois que Cristo foi morto, e o templo destruído, que passou aquele período de intercessão, entre o Velho e o Novo Testamento, entrou o tempo dos gentios, o qual não tem mais arrecadação ou distribuição de coisas materiais, porque passaram as velhas coisas de rituais, agora são as novas das realidades das figuras, que é anunciar o evangelho sem aceitar dinheiro. Um admoestado disse que quem prega essas coisas não respeita as religiões, porque ele respeita a fruta proibida, a ordem da serpente de comer dela, mas não respeita a ordem de Deus de não comer, mas quer obedecer à ordem da serpente de comer a fruta, que também é comer dos rituais, aceitar recursos materiais, e tudo o que a carne deseja nessa vida por meio da religião. Já não comer a fruta é pregar correto, sem pegar dinheiro, e sem comer dos rituais. As religiões humanas, que têm construções civis, aquela tradição terrena, são, também, a árvore do bem e do mal, e quem participa dessas igrejas, está comendo a fruta, de religião, seja candomblé, espírita, evangélica, católica, ateísmo, e toda organização institucional, ou grupo didático sustentado por dinheiro por meio disso, como muitas doutrinas perversas de demônios que estão surgindo nos últimos tempos, feitiçaria, bruxaria, satanismo, ateísmo. As pessoas querem ouvir coisas agradáveis, que vai ter reencarnação, que não vai ter o lago de fogo, mas eles não querem a prova do céu e do inferno, por isso não vão ter desculpas. Eles dizem que é falta de respeito, mas os que dizem isso são a serpente que não respeita a ordem de não comer, porque eles querem comer, não resistem à fome, querem comer o proibido, ou seja, participar de rituais, aceitar dinheiro do dízimo, coisas fúteis, desnecessárias. Mas uma coisa só é necessária, pregar correto, e se é correto, é sem pegar dinheiro, pois toda peça desse quebra-cabeça monta isso. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, e não ajunteis na terra, mas no céu, em almas libertas do engano religioso, e não na terra em templos feitos por mãos humanas, aonde habitam os demônios. Aonde habita Deus foi feito por Ele próprio, que é o céu, e a sua consciência racional, que é eterna como Deus. Respeite a Deus, e não respeite a homens, porque muitos usam esse termo de respeito para intimidar quem prega correto contra as religiões, porque eles seguem a serpente, a fruta, a vista, e não temem a Deus, mas aos homens. Na verdade, quem está desrespeitando, cometendo um grave erro, são as falsas religiões, não temendo a Deus, por não quererem o conhecer. Mas não é esta palavra que a gente prega que desrespeita. Eles só querem atar a nossa boca, como do boi que debulha. Não vos admoestamos expressamente que não ensinasses desse nome. E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Respondendo Pedro e os apóstolos, disseram, importa antes obedecer a Deus que aos homens. Atos 5 e 28 a 29. Como uma estratégia desonesta, eles nos acusam de desrespeitar a religião aparente, tentando incriminar a ordem de Deus. Mas a religião de Cristo é uma consciência, e não aparência de monumentos religiosos de arrecadação. O Deus deles é a confusão,
Porque tentam confundir a verdade por causa das instituições do dinheiro. Alguém foi ignorado porque não lembrou na hora onde se localizava aquele clássico versículo que diz para não ajuntarmos na terra, mas no céu. Mas o que importa é citar o versículo, e não a sua localização. Eles têm o espírito de fariseus, só focam em coisas supérfluas, coando um mosquito e engolindo o camelo, pois a serpente de sua mente os engana que estão certos, sendo justificados pelas amizades e as coisas agradáveis à vista que conquistam com o engano da palavra. Esse Jesus sem Mamon para eles é Satanás. Não querem nada com isso, mas com o mundo religioso dos espíritos enganadores, encantadores nos seus palcos. João 15:5 Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Não poder fazer nada e só poder fazer instituições religiosas. Mas poder fazer tudo é poder entender a palavra e sair pregando fora das religiões dos negócios do Mamon, os quais são investimentos materiais em religiões. Com o dinheiro se realiza tudo sim, tudo que desemboca no lago de fogo do Apocalipse. Mas com esta palavra correta de Jesus se faz tudo o que pode salvar da doença contagiosa da dependência das criaturas, e independência de Deus. Quem pensa ser feliz por causa dos outros desse mundo, se engana que é feliz. É uma falsa amizade, simplesmente por não entender e crer em Jesus. Feliz é quem conheceu a palavra, e por isso a compartilha livre como um passarinho a voar, livre do imposto pesado de fariseu que Cristo amaldiçoou, aumentando mais ainda a comunhão eterna com os outros que concordam com Cristo. Lá fora nas ruas do mundo, a palavra divide. Uma parte não suporta nem a pensar, já outra ama mais que tudo. Os incautos e displicentes não estão nem aí para a salvação depois da morte. A interpretação correta das figuras da palavra, que prova a vida eterna e o lago de fogo, é falada, mas isso não causa nenhum impacto neles, pois não se interessam e não se preocupam com o que vai vir depois da morte, porque a vista carnal deles mostra que eles vão virar pó, e não estão nem aí para o aviso do além, aonde estão todos os mortos e vivos. Eles se baseiam naqueles que não sabem nada, mas que têm toda a credibilidade, porque usam as descobertas limitadas da Terra para fazer os outros acreditarem em mentiras de demônios. Por isso são muito bem representados pela serpente enganadora, cheios do poder do dragão que governa esse mundo. Eles desrespeitam Deus, mas usa a tática do desrespeito para calar a verdade denunciadora do engano. Querem incriminar a voz da verdade com o pretexto de intolerância religiosa. Mas intolerância religiosa é proibir a liberdade de expressão, em matar e agredir no desequilíbrio mental e emocional, porque escolheram o visível, e abominaram o eterno invisível. Idolatrar e querer defender o visível material é a causa de todo o crime diante de Deus, porque gera uma ira no prejudicado materialmente, que não sabe que a sua ira disso é prejuízo eterno no lago de fogo, mas que por causa da ambição terrena não está nem aí para isso. O desrespeito começou com a serpente, e não com a ordem de Deus, que deve ser analisada, preocupante, para quem se interessa na vida eterna. Mas esses não se preocupam, porque confiam em homens e em ideias de demônios condenados ao lago de fogo. A verdade da interpretação correta da palavra anunciada, mas eles não se emendam, não se conectam, e continuam no erro do engano, confiando nas religiões, nos prodígios sobrenaturais de demônios, nas mágicas, nas mistificações, no engano da carne, atraídos pelo encantamento da serpente, produzido pelos sentidos e sensações da carne. São totalmente emocionais, alucinados, e não racionais, para compreender os mistérios das Escrituras Sagradas, inspiradas por Jesus Cristo. Desde Adão, quando nos rotulam de esquizofrênicos é porque querem encobrir a própria doença deles, porque não passam no teste eterno da palavra. Então, essas pessoas vão bater o pé, e se irritar com a verdade, mas quem é de Deus, ao ouvir a palavra revelada, desnudada, nua e crua, sem a roupagem das figuras, sem as sombras, vai se interessar, vai guardar no coração, vai pesquisar nas Escrituras se é mesmo assim, e vai se converter e entender. Mas os incautos e displicentes, os que se sentem no subconsciente abandonados por Deus, os revoltados com o lago de fogo da serpente,
vão continuar no seu caminho de revolta, confiando na aparência de homens, se apoiando num caniço quebrado, que perfura as mãos, em falsas bases, em versículos isolados que não compreendem. A prova é que continuam indo para as religiões, não pregando constantemente quando saem pelas ruas, alertando do lago de fogo, mas indo para as religiões para serem aceitos num grupo faccionado rebelde contra Deus, porque as suas palavras são insultos e rebeldia contra Deus, quando pregam dízimos e rituais, e toda sorte de coisas que não são necessárias, mas uma só coisa é necessária: entender esses escritos, e sair pelas ruas a semear estas sementes. Parecem duas coisas, não é? Entender e semear, mas é uma coisa só, porque quem entende, semeia. Quem pega as sementes e não as semeia como quem pega no arado e olha para trás, não é digno da obra de Deus, porque vai se perguntar, como assim, fazer a obra de Deus sem dinheiro? E vai desanimar, porque o seu Deus é o Mamon, e não a prova da vida eterna dessa verdade. Barrabás é um personagem importante para figuras, que representa a religião sustentada por dinheiro, que briga por espaço físico. Assim como Barrabás queria se libertar de Roma pelo poder de facções guerreiras, de lutas físicas, assim a igreja materialista quer se libertar das forças através do poder material, poder de instituição, poder do dinheiro, do mundo, brigando por espaço terreno, físico. Como Barrabás queria se libertar de Roma brigando por espaço físico. Barrabás representa o evangelho sentado na besta, que é o governo mundial, o evangelho apoiado no poder do mundo. A besta é o poder do mundo, o poder do dinheiro, e Barrabás representa esse evangelho, essa prostituta sentada na besta, que é o mundo conquistar com violência, com brigas, com guerras, como antigamente na lei, porque ele ainda está na lei. Não reconheceu a nova aliança em Cristo. O período de intercessão entre os rituais e a nova aliança da realidade eterna foi de João Batista, porque Jesus falou que a lei, os salmos e os profetas duraram até João Batista. Então, de João Batista até a destruição do templo foi esse período de intercessão entre a velha aliança de rituais e a nova aliança do sangue de Cristo em realidades eternas, que é o Evangelho, a pregação correta. A realidade é a palavra pregada corretamente, sem arrecadação material ou distribuição material. E esse período de intercessão foi de João Batista até a destruição do templo em 70, segundo historiadores, pelo general de Roma, Tito. Então a gente tem que entender que aquele período ali até 70 teve rituais por permissões, porque depois da ressurreição de Cristo não será preciso mais fazer rituais, mas continuaram porque muitos não entenderam o mistério, que rituais não se devia fazer mais, porque ritual é tempo de sombras da lei de rituais. A lei por Moisés é sombra, mas a lei que Cristo trouxe a interpretação de tudo, é a realidade, não sombra. Então o Evangelho de Cristo de palavras, sem dinheiro, é a realidade de todas as figuras, de todos os rituais, de todas as alegorias, de todos os utensílios da lei, como o tabernáculo, que representa o céu, representa a nossa mente, tudo ali tem uma representação. O sangue representa a palavra, que é a vida eterna, pois a palavra de Cristo não passa. Então temos que atentar que depois da ressurreição de Cristo não era mais necessário fazer ritual, batismo em água, e que depois da destruição do templo em 70 entrou o tempo dos gentios. Depois desse dia entrou o tempo dos gentios, representado pela ordem de Cristo às 70 palmeiras, em que não se é mais permitido fazer arrecadação material e distribuição, como eles fizeram, os primeiros cristãos, depois do Pentecostes. Fizeram aquela arrecadação e distribuição, e repartiram tudo igual, para ligar com o maná no deserto, em que todo o maná, tudo aquilo que era recebido do céu, representa essa palavra. Essa palavra que eu estou falando é o maná que cai do céu, ou seja, cai do mundo do além. Quando o maná cai do céu é esta palavra aqui, essa revelação, que vem do mundo do além, o mundo dos mortos, que é eterno, mas esse mundo aqui é cópia, é sombra. E vai passar, porque é provisório. Existe a morte. Então na verdade a realidade é depois da morte. A nossa vida começa mesmo depois da morte. Mas antes devemos construir esse mundo vindouro. Preparar,
Quando Jesus fala assim, ó, na casa do meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Cristo vai preparar lugar sim. Quando você prega na rua de graça, Cristo está preparando um lugar junto com você. Ele não está preparando sozinho. Você e ele estão fazendo o mundo vindouro, ou seja, o mundo depois da morte. Então, quando nós pregamos na rua, e ligamos os neurônios, ativamos os neurônios das pessoas, estamos colocando tijolos nas construções espirituais eternas para nós, ganhando almas, que são nossos irmãos eternos, porque essa palavra é o amor, é o vínculo perfeito. O amor perfeito é esta palavra, que liga mais que ligações carnais de parentes, de mães, de pais, de filhos. Essa palavra liga mais. Quem rejeitar essa palavra, a trocando por familiares, por amor de família, está rejeitando a eternidade, está rejeitando o verdadeiro amor perfeito. A nossa família, soberba e status nos proíbe, nos intimidando, de pregar Jesus corretamente contra os enganos religiosos, os denunciando nas ruas. Mas os tímidos ficarão de fora no lago de fogo da segunda morte. Isso é porque amamos mais a nós mesmos que a Deus. Então não devemos trocar Jesus por parentes, por filhos, cônjuge, por nada disso, porque o verdadeiro amor não faz acepção de pessoa. O pai, a mãe, tem preferência, mas Jesus não. Todos são iguais. Esse é o verdadeiro amor. Irmãos, irmãs, tudo tem preferência. Esse é o amor carnal. É o amor imperfeito, amor aparente, de aparência física, amor da matéria. Não é o amor de Deus. O amor de Deus é esta palavra, sem arrecadação material. Quando entra a arrecadação material é a idolatria do bezerro de ouro. O problema é que o nosso amor de criatura é imprevisível, nem sempre se conecta, se interessa, discerne, ama mais a criatura, anjos caídos, que o Criador. Mas o amor de Deus está sempre pronto, de braços abertos. Cabe a nós chegarmos a Ele, que Ele se chegará a nós. Então devemos separar o mundo do Evangelho, saber separar, discernir essas coisas e separar na nossa vida, e priorizar as coisas eternas, mas as coisas supérfluas, como alimento físico, roupa, isso será nos acrescentado se priorizarmos o Evangelho. Por isso Jesus falou: buscai primeiro o reino, e as outras coisas serão acrescentadas. Quer dizer, coisas supérfluas, comida, roupa, casa, essas coisas são acrescentadas. Mas se a gente prioriza esta palavra acima de tudo, que é o reino invisível nesse momentinho, acima de família, acima de amizade, acima de aparência, acima de trabalho, religião, tudo desse mundo, porque nós largamos tudo, ou seja, seguimos Jesus pelas ruas. Quem vai para a igreja não largou tudo por Jesus, mas voltou para o Egito pelo bezerro de ouro. Quem vai para a religião, igreja, seja qual for a religião, católica, espírita, cristianismo, judaísmo, islamismo, budismo, até os ateus também são uma espécie de falsa religião também. Eles dizem que não tem religião, mas estão tudo envolvido, porque só existe duas religiões, Jesus ou Mamon. Obrigado pela atenção.